Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. No episódio de hoje, vamos falar sobre um equipamento essencial para diversos processos produtivos, a caldeira industrial e o seu grande potencial de economia. Vamos nessa? Hoje eu recebo Davi Hoffman, gerente de eficiência energética da Comerc Energia, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Lorena. É sempre um prazer estar aqui. Davi, então, para a gente começar, o que são caldeiras industriais e por que elas são tão importantes no processo produtivo da indústria? Bem, caldeira é um equipamento em que você, através de calor, você produz vapor. Então, você pega água, aquece, ela vaporiza, vai ter uma certa pressão e vai gerar esse vapor, que aí ele tem diversos usos em diferentes tipos de indústria. E qual que é a importância dela no processo produtivo da indústria? Sempre vai depender que tipo de indústria. E o uso desse vapor vai depender sempre do tipo de indústria. Tem indústrias que usam o vapor como matéria-prima, já tem indústria que a maior parte delas usa como um agente de aquecimento, aquecer outro produto, aquecer alguma outra corrente dentro dessa indústria específica. E já tem um outro uso que é, por exemplo, para gerar movimento. Então você usa uma turbina e você gera movimento, quer seja numa bomba, num ventilador ou até num turbogerador que pode estar gerando a energia elétrica que a gente está usando aqui. Entendi. E entrando nessa parte dos segmentos, quais são os segmentos mais significativos onde a gente vai encontrar caldeiras industriais? Tem algum setor que se destaca, sabe? O uso de caldeira ele é bem amplo. Existem indústrias que usam pouco vapor, tem outras que usam muito vapor. Eu destaco, por exemplo, um setor que usa muito vapor, açúcar e etanol, por exemplo, refino de petróleo, produção de plástico ou dos componentes que formam o plástico. A produção de alumínio usa muito vapor, então sempre vai depender da área a que se destina e o tamanho dessa indústria, né? E quando a gente fala de eficiência, quais tipos de caldeiras costumam ser mais vantajosas? Eu não diria quais tipos, porque a caldeira, o tipo da caldeira, ela sempre vai depender do processo a qual ela se destina e o tipo de combustível que tem disponível na região. Por exemplo, se você tem um consumo alto de vapor e é um vapor com uma pressão mais alta, você vai usar um tipo de caldeira que a gente chama de aquatubular, ou seja, a água passa por dentro do tubo e o fogo passa por fora. Quando é o contrário, baixa pressão e uma vazão menor, você usa o flamo tubular, onde o fogo vai por dentro do tubo e a água vai por fora do tubo. Do ponto de vista de combustível, você tem desde combustíveis sólidos, carvão, biomassa, né, passando pelos gasosos, gás natural, por exemplo, ou um gás de processo, os líquidos, né? Óleo combustível, diesel, até álcool hoje você é capaz de usar para gerar vapor. E tem a caldeira elétrica, que inclusive eu já gravei um outro Comercast a respeito desse tema. E cada uma delas tem a sua característica vinculada à eficiência, mas todas elas têm alguns cuidados que o operador tem que ter para manter a sua eficiência mais próxima da eficiência de projeto. E por que é tão importante que a indústria escolha a caldeira adequada e mantenha esse equipamento moderno? E quais são os riscos de manter caldeiras antigas? Primeira pergunta é em relação a como fazer para escolher a melhor caldeira. Primeiro é fazendo um bom projeto de engenharia, né? Entender ao que ela se destina, qual é a demanda, a característica do vapor que você precisa no seu processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele está vinculado à questão econômica e de confiabilidade de fornecimento de combustível. Por exemplo, o Brasil é um país abençoado do ponto de vista de opções, principalmente do ponto de vista de biomassa. O vapor mais barato que a gente tem é o gerado por biomassa.
Então, um cliente, uma fábrica que está numa região em que é bem servido de fornecedores de biomassa, faz todo sentido ele ir para esse tipo de combustível e vai ter uma caldeira adequada para isso. No entanto, não é todo lugar que vai ter biomassa. Biomassa é um mercado muito regional, né? Então, tem locais que você não vai conseguir. Então, o que está mais próximo? O que está mais disponível? É gás? É óleo combustível? Né? É eletricidade? Então, sempre vai depender dessas variáveis. Do ponto de vista de caldeira, não vou chamar de antiga, mas a caldeira depois de instalada e ela operando, você tem que prestar atenção em alguns aspectos. O primeiro deles é que, muitas vezes, o processo do cliente ele não é estático. Há 10 anos atrás, quando ele startou a fábrica dele, ele tinha uma característica. Passados 10 anos, ele aumentou uma área, botou uma área nova, parou um processo, e isso acaba mexendo no que a gente chama de balanço térmico da planta. Então, a caldeira ela pode estar ou numa condição de operação acima daquela que ela se destinou, ou ela está abaixo, e ambos os casos têm suas consequências, incluindo a questão da eficiência. Outro ponto importante é o cuidado com o que você coloca na sua caldeira, o cuidado com o combustível. Então, você tem que seguir aquilo que o projeto definiu, com a qualidade do combustível que o projeto definiu. Você tem que ter um cuidado tremendo com a água que você vai botar nessa caldeira, porque ela tanto pode gerar problemas que vão reduzir drasticamente a eficiência, como ela pode até gerar fragilidades com risco de acidentes sérios. Caldeira não é brincadeira, é um negócio, é uma bomba se não for bem cuidada, né? E a gente tem legislação específica para isso, e que, se for seguida à risca, ela é segura, que é a NR13, né? Outro ponto muito importante é a questão dos controles vinculados a essa caldeira. Um controle importantíssimo em qualquer caldeira é a relação ar-combustível, né? Para você ter combustão, você precisa ter uma mistura específica, uma combustão completa de ar e combustível, né? Dentro dessa caldeira. Então, se você bota muito ar além daquele combustível que você está usando, você tem uma perda de eficiência, porque você está aquecendo um ar que não vai ser útil. Você vai jogar ar a mais lá para dentro, vai aquecer e vai jogar pela chaminé. Está jogando energia fora. Se você jogar ar de menos, você não vai queimar todo o combustível e vai jogar combustível fora. Então, tem pontos ótimos para isso. E, novamente, medir, instrumentar, colocar sensor e trabalhar em cima de dados vai fazer você operar de uma maneira eficiente e segura. E como que uma caldeira dá sinais de que ela é ineficiente, de que ela está ineficiente? Existem alguns sinais. Por exemplo, se a caldeira tem uma capacidade de 10 toneladas por hora de vapor e você, mesmo aplicando o combustível necessário, a vazão de ar necessária, você não consegue chegar, você chega a 8. É um sinal que ela está com algum problema de ineficiência. Você tem um sensor de temperatura, por exemplo, na chaminé, e está aparecendo uma temperatura de exausto maior do que foi projetada. Mais um sinal de que ela não está eficiente, alguma coisa está acontecendo. Você começa a perceber, por exemplo, que tem uma corrente que deixa a caldeira, uma corrente de água que a gente chama de purga. Ela é importante para manter a concentração de sais dentro da caldeira de uma maneira correta. Então, a característica dessa purga que está saindo, ela está ok, ela está diferente. Então, novamente, é um indicativo de que a qualidade da água que você está usando ou a frequência dessa purga não está adequada. Então, você acaba criando uma certa... Nas paredes, para transferência de calor, você acaba criando crostas de sais, e isso dificulta essa transferência
e vai gerando todos esses problemas, né? Digamos que a gente convenceu quem está nos ouvindo de que pode ser o momento de atualizar, de modernizar as suas caldeiras. E esses clientes vão procurar a Comerc. Qual é o processo, o passo a passo que vai acontecer com esse cliente quando ele chegar na Comerc? Primeira coisa, a gente tem que entender o contexto onde essa caldeira está inserida, como é que é o processo desse cliente, como ele consome esse vapor, quando ele consome, as demandas que a gente chama de demanda pico, né, que é a máxima demanda que ele tem de vapor ou a mínima, fazer esse diagnóstico primeiro do uso desse vapor. O segundo passo é observar como essa caldeira está do ponto de vista físico, a idade dessa caldeira, o tipo de tecnologia que ela usa, o tipo de combustível que ela usa, tentar levantar tanto os dados de placa é uma placa que fica colado todos os equipamentos industriais, a maior parte deles Literalmente. tem uma placa lá que diz quem é o fabricante, o ano que foi fabricado, as capacidades, as pressões, né? Então te dá essa primeira informação, que é importante para fazer essa análise inicial. E para aqueles clientes que já têm telemetria, buscar esses dados históricos para ver como é o consumo e a eficiência e os dados, as variáveis de processo vinculadas a essa caldeira. Com esses dados, a gente traz para dentro de casa, analisa, avalia como está a eficiência dessa caldeira através de um balanço de massa e energia. Parece um nome complicado, mas é simplesmente uma conta de mais ou menos, tá? E a gente compara tanto com a eficiência de projeto daquela caldeira, quanto a gente compara com a eficiência de uma caldeira mais moderna. Com isso, a gente consegue levantar o potencial de saving da modernização, da troca, né, dessa caldeira, ou até mesmo, em alguns casos, da troca por caldeira com outro tipo de combustível, né? Quer seja uma caldeira que hoje é a gás, trocar por uma de biomassa, ou uma que é óleo combustível, trocar por uma a gás, ou botar uma caldeira elétrica, por exemplo, ou manter as duas, tornando um sistema híbrido. Então, sempre vai depender, tem que ser customizado, a gente tem que primeiro entender o contexto do cliente antes de partir para uma sugestão de troca ou qualquer outro investimento. E falando de modelo de negócios, como que a Comerc viabiliza esse projeto? Falando sobre o cliente, ele tem que colocar a mão no bolso, em que momento que acontece isso, ele tem que ter esse investimento? Projetos envolvendo caldeiras, eles costumam ter um CAPEX bastante vultoso, né? Mesmo para um cliente que consome pouco vapor, às vezes aquele investimento na caldeira, para ele, para o tamanho dele, pode ser bastante alto. Esses tipos de investimento, eles costumam ter paybacks acima de 2 anos, que geralmente são os típicos paybacks de eficiência energética em oportunidades que eu chamo que aqueles que mexem ponteiro, né? Que tem um grande impacto de custo e de sustentabilidade e confiabilidade também. Após a gente fazer essa análise de potencial de saving, a gente busca, junto a fabricantes, levantar o CAPEX de uma caldeira nova, junto a parceiros de montagem eletromecânica e de civil, qual o custo para instalar, né? E a gente levanta o famoso CAPEX, que é o custo completo para fazer esse investimento. Geralmente, como esses projetos eles têm um payback acima de 2 anos, eles, no processo tradicional da indústria, geralmente eles são engavetados. Geralmente são engavetados porque o empresário sempre olha, poxa, se eu colocar dinheiro na minha produção ou na minha lavoura, eu vou ter um retorno maior do que se trocar essa caldeira. É normal, isso Vendo a acontece. curto prazo, né? Exatamente. Então, geralmente, os projetos são engavetados. E isso explica um pouco por que a nossa indústria ela tem um tempo, ela tem uma idade mais avançada do que países da OCDE, né? Então, o nosso modelo vem para se encaixar exatamente nesses casos, onde o payback está acima de 2 anos. Então, quando a gente faz o nosso modelo, o cliente não bota a mão no bolso desde o início. Se ele não bota a mão no bolso, não existe payback para ele, né? E
a gente faz todo o investimento, todo o projeto de engenharia, toda a parte de procurement, toda a parte de montagem, compra desses equipamentos, startup. A partir do momento do startup, 30 dias depois, o cliente nos paga um aluguel, né? E esse aluguel, ele sempre tem que ser menor do que o saving que ele vai ter. Então, além de ele não botar a mão no bolso, no final da implantação, ele começa a ter receita. Na verdade, não é receita, é um saving que a gente pode dizer que é uma receita com aquele investimento feito, né? No final do período de contrato, para a caldeira, geralmente é 10, 15 anos, né? Esse equipamento é transferido para o cliente. Perfeito. E aí me deu uma dúvida de entender melhor, talvez com um exemplo mais prático. Você tem algum case que você possa compartilhar para a gente, para quem está em casa, finalmente entender, se é que não entendeu, os benefícios de caldeiras mais eficientes? A maior parte muitas indústrias, o maior consumidor energético em muitas indústrias é a geração de calor. Quer seja vapor, quer seja ar quente ou óleo térmico. Então, qualquer ganho de 5, 10, 15% de eficiência em cima de um equipamento desse, ele pode representar uma redução de custo muito grande no final do mês ou no final do ano para esse cliente. E essa redução de custo, ela além de ter a questão financeira, se você fica menos exposto, por exemplo, a uma variação do dólar, caso o teu combustível seja vinculado a isso, né? Uma variação do preço do petróleo ou um problema logístico que não consegue trazer biomassa para sua planta. Então, isso tem um aumento de confiabilidade também nesse aspecto. E questão de sustentabilidade. Toda vez que você poupa recurso, você está trazendo um benefício tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, reduzindo aí as emissões quer seja de CO2 ou de outros poluentes, né? E aumentando a competitividade da sua empresa, da indústria nacional e ajudando aí a manter o emprego da nossa gente, né? E para a gente fechar, Davi, que mensagem você deixaria para aquelas empresas que ainda estão operando com caldeiras antigas, mas que querem se tornar mais eficientes e sustentáveis? Perfeito. Eu acredito que gerar dados do seu equipamento através de aplicação de sensores vai permitir você ter um embasamento muito mais sólido para definir se faz sentido você modernizar ou trocar sua caldeira ou mudar apenas o seu processo. Esse é um ponto muito importante, ter informações na mão. Outro aspecto importante é avaliar o quão você está exposto a variações de custo do combustível e, de repente, avaliar a troca ou a aplicação de uma caldeira de outro tipo de combustível para aumentar a flexibilidade e a confiabilidade industrial da sua planta. Davi, muito obrigada por esse papo tão enriquecedor. Você nos mostrou que caldeiras eficientes são a peça-chave para indústrias se tornarem mais sustentáveis e competitivas. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para participar do Comercast. Obrigado. Se você quer saber mais sobre como a Comerc pode apoiar a sua empresa na busca por mais eficiência energética, vamos deixar um link aqui na descrição. Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. Se estiver assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!